Muito bem, então continuando aqui o nosso módulo de boas-vindas, nosso módulo zero. Hoje eu quero trabalhar uma questão fundamental, que é o que é astrologia horária? Com certeza você já sabe, ou tem pelo menos alguma notícia, mais ou menos, de como funciona, ou já sabe bem, já pesquisou bem. Mas, de qualquer forma, é bom nós termos aqui uma ideia do que é esse negócio que nós estamos estudando, para que no decorrer do curso tenhamos claro o que nós estamos buscando, né? Bom, a astrologia horária é um ramo da astrologia, dentre vários outros ramos, tá? Que caracteriza-se por responder perguntas objetivas, responder problemas objetivos que um querente traz para você. A pessoa que faz a pergunta chama-se querente. Então, a horária tem essa categoria, essa categoria não, desculpa, essa característica de responder perguntas objetivas. Quais tipos de pergunta? Olha, como diria o Aristóteles, do mundo debaixo da Lua para cá, ou seja, do mundo material, do mundo sensível, praticamente todo tipo de pergunta, né? Aquilo que não seja metafísico, espiritual, religioso, né? Todo tipo de pergunta. Então, a horária responde, por exemplo, fulano gosta de mim? Conseguiria aquele emprego? O meu chefe é uma boa pessoa? A minha carteira desapareceu, onde está? A minha carteira foi roubada? Conseguirei me mudar? Conseguirei um aumento? Esse negócio aqui é bom? Estou bem de saúde? Que tipo de doença eu tenho? Então, ela responde esse tipo de pergunta. Qual que é a principal característica da horário? Ela é um ramo prático da astrologia, aliás, um ramo mais prático da astrologia, um ramo mais pragmático, mais direto. Então, ela responde perguntas de maneira direta, tá? De maneira simples. Não quer dizer que simples seja fácil, não é isso, mas de maneira simples. Quanto simples? Olha, muito mais simples do que os outros ramos da astrologia. Por exemplo, a pessoa traz uma pergunta do tipo, vou dar certo com fulano? Ou esse emprego aqui é bom para mim? Por outras técnicas, você teria de ver um monte de coisa, né? Sei lá, um monte de técnica preditiva, e às vezes, dependendo aí se você usa ou não sinastrias, etc. E às vezes você não chega a um resultado satisfatório. Com a horária você responde, né? De maneira mais simples. É claro que simples aqui não é sinônimo de ser rápido. Tem mapas que você lê rapidamente. Uma consulta média aí, uma leitura média de um mapa horário dura aí 10, 15 minutos, meia hora. Às vezes você responde um mapa com 10 segundos, às vezes com 2 dias. O tempo médio é esse, 10 minutos a 30 mais ou menos, para você fazer uma leitura. Mas, geralmente, você tem que estar aberto aí para saber que você pode pegar mapas facílimos e outros mapas dificílimos. Mas não se assuste, o mapa vai te mostrar a resposta, tá? Outra coisa extremamente importante, já deixo aqui esse alerta de início, né? Não se cobre perfeição, nós erramos. O mapa não erra, mas nós sim. Então, se você tem uma semana de experiência, 6 meses, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você pode errar, é normal, acontece, não se cobre perfeição. Por quê? Porque o mapa, a leitura astrológica não tem nada a ver com espiritualismo, pelo menos da forma que eu entendo, tá? Você pode discordar de outros ramos, mas a forma que eu ensino, que eu entendo, não tem nada a ver com espiritualidade, com adivinhação, com magia, né? Nada disso. Nós não somos magos, não somos bruxos, nós não somos adivinhos, nada disso. Somos apenas leitores, apenas técnicos. Nós pegamos o mapa e interpretamos para o querente. Lembrando sempre, nós somos apenas um intérprete, não somos juízes, não somos julgadores de nada. Tomar muito cuidado com isso, ok? Então, a astrologia horária é o ramo da astrologia que responde perguntas objetivas, tá? Qual o critério para determinar que uma pergunta seja horária ou não, seja
válida, aceita ou não. A pergunta, ela precisa ser objetiva e sincera. Uma pergunta que não seja sincera e não seja objetiva não é uma pergunta válida e você correrá o risco de errar, tá? Então, o que é uma pergunta objetiva? Aquela que você consegue compreender, aquela que a pessoa realmente traz um problema. Fala, olha, eu estou entre dois empregos, os dois parecem muito interessantes, qual é o melhor? Olha, eu estou achando que o meu cachorro está doente, certo? O que ele tem? Tá ou não? Agora, perguntas do tipo, levanta o mapa aí para mim. Para quê? Não sei. Vê aí como é que tá. Não, isso não é uma pergunta objetiva. Isso não é uma pergunta horária. Às vezes não chega nem a ser uma pergunta, né? Então, a horária tem como característica responder perguntas objetivas e sinceras. Por que sinceras? Elas têm que ter importância para o querente. Não adianta a pessoa falar assim, levanta o mapa aí para saber se o presidente vai ser eleito ou não, reeleito ou não. Levanta o mapa aí para saber se meu candidato vai ganhar ou não. Se a pessoa não tem relação nenhuma com o caso, relação nenhuma com, com aquele acontecimento, aquela pergunta não é válida. A pessoa tem que ter algum nível de relacionamento, algum nível de importância, tá? Para que aquela pergunta seja efetiva, tá bom? Outra coisa importante. Quando nasce uma pergunta? A pergunta horária nasce, isso que é extremamente importante. A pergunta horária nasce no momento em que o astrólogo entendeu e aceitou a pergunta. Fora isso, não tem pergunta ainda, tá? Então, por exemplo, tem que ser no momento, na hora e no lugar em que o astrólogo está. Por exemplo, o astrólogo está em São Paulo e o cliente está no Rio de Janeiro, a pergunta nasceu onde? Nasceu em São Paulo, onde o astrólogo está. O querente está lá no Japão e o astrólogo está em Bom Jesus. A pergunta nasceu em Bom Jesus. Ok? Isso aqui é tranquilo, né? Muita atenção nisso aqui quando você, sei lá, precisa mudar, viajar para algum outro lugar, porque às vezes a gente faz mapa pelo celular, esquece de mudar a localização. Tomar muito cuidado com isso, tá? Sempre mude a localização quando você se mudar, porque a pergunta está onde o astrólogo está. Agora, o horário, a questão do horário. A pergunta nasce quando o astrólogo entendeu e aceitou a pergunta. O que significa entender? Significa que você já sabe mais ou menos qual caminho vai seguir naquele mapa. Opa, peraí, isso é uma pergunta de casa 7, mas essa aqui é de casa 10, eu tenho que olhar a casa 2 também. Então, essa pergunta aqui é pergunta de casa 8, está perguntando do dinheiro dos outros, tá? Beleza, então já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Quando você já tem claro isso aqui, você tem uma pergunta, então, que é válida. Uma dica, um conselho, ajude o seu cliente a manter a objetividade. Tá? Traga a pergunta objetiva. Não estou dizendo para você induzir uma pergunta ao cliente, não é isso. Estou dizendo apenas que você pode ajudar o cliente a esclarecer a dúvida, que fica melhor até para ele. Fica melhor até para o bom desenvolvimento da consulta. Ok? Aliás, conceito importante, isso é uma consulta. Tá? Eu falava a questão que nós não somos magos, adivinhos, nada disso, justamente porque isso é uma consulta, não há leitura de mapa sem a consulta com o querente. Tá? Nós não adivinhamos nada. A pessoa te trouxe a pergunta, você viu lá que o significador dele está bem ferrado, está com a proibição de luz, está sitiado, sei lá, está com algum problema. E você, peraí, ele está combusto, esse sol aqui rege a casa 5 e está com problema com o filho. Não. Você pergunta para o querente, olha, tem essa questão aqui que pode ser isso e isso, é alguma dessas? Não, então vamos investigar juntos, que nós não vamos adivinhar, ok? Nós temos que consultar e dar o veredito ali que o mapa está mostrando. Outra coisa, a questão da hora da pergunta. Voltando aqui à questão da hora da pergunta. Então, ela nasce na hora que eu entendo, eu já entendi o que significa esse conceito, né? Tá, já sei que entender significa, já sei mais ou menos para onde esse mapa vai, né? Para qual caminho esse mapa vai.
Já sei, então, que eu vou usar casa 7, vou usar casa 8, sei lá, tal. E quando eu aceito, como assim eu aceito? Você percebe que é uma pergunta horária válida. Opa, então peraí, isso aqui é uma pergunta horária? Ou isso aqui seria melhor respondido com a Natal, né? Geralmente, perguntas sobre tendências da vida da pessoa são melhor vistas, são melhores investigadas, né? Uma maneira de se investigar é melhor através do mapa natal. Agora, uma pergunta objetiva para aquele momento, qual horário? Então, você fala, olha, esse mapa aqui, essa pergunta aqui, ela não é tão interessante com a horária, seria melhor a natal. Você está indicando uma tendência geral da sua vida, ela sempre foi assim. Então, temos que investigar no nosso mapa natal por quê. Agora, é uma pergunta objetiva, você está procurando saber desse emprego aqui, desse relacionamento, desse momento aqui de problema? Beleza, entendi. Então, aceita essa pergunta. Outra coisa, essa pergunta, ela é respondível pela astrologia? Porque nem toda pergunta é respondível pela astrologia. Nem toda. Perguntas metafísicas, perguntas espirituais não são respondidas. Porque a astrologia lida com coisas debaixo da lua, né? O mundo sublunar, diria o Aristóteles, ou seja, do nosso cotidiano, da nossa vida imediata, acidental, física, sensível, pragmática do dia a dia. Então não adianta você fazer uma horária perguntando se seu avô foi para o céu, ou se você vai para o céu, ou se Deus existe. Não é assim que funciona, tá? Você pode perguntar assim, fulano tem um tumor grave? Isso é uma questão respondível, tá? Outra coisa, eu falava com vocês que nosso curso é preocupado com questões práticas, mas isso não quer dizer que a horária não precise de uma formação complementar, é uma técnica, e técnica só existe dentro de um contexto, tá? Então, não quer dizer que você não precise saber de literatura, filosofia, religião, etc. Precisa, isso ajuda, porque a astrologia ela é praticada dentro da visão de mundo que você tem. Por exemplo, eu sou cristão, sou católico. Eu lerei o mapa de acordo com aquilo que eu acredito que seja de acordo com os princípios da minha fé. Então, por exemplo, eu não acredito que planetas determinem a nossa liberdade. Eu não acredito que uma leitura astrológica seja determinista, quer dizer, eu estou dizendo para a pessoa que vai ser aquilo e pronto, acabou, você se vire. Não. Eu acredito que o céu, enquanto expressão da vontade divina, simboliza certas possibilidades, certos caminhos. Quem vai escolher caminhá-los ou não é o querente. A pessoa fala assim, esse relacionamento aqui vai dar certo? Tá vendo ali claramente que a tendência é horrível. Cabe à pessoa dizer se ela vai querer ou não. Sei lá, a pessoa pergunta sobre uma questão de uma doença. Bom, é uma doença, pode ser grave ou não, mas quem vai determinar se é, sei lá, se é tratável ou não é a medicina, são os cuidados que o próprio querente tem com a saúde, né, a providência divina. Já aconteceu o caso assim da pessoa me perguntar, olha, eu queria saber se eu tenho um problema X, né, porque minha família inteira tem. Pelo mapa estava claramente que ela tinha esse problema, que era um problema genético. Às vezes nem precisava de uma consulta astrológica para saber disso, mas ela procurou e no mapa estava claramente que ela tinha esse problema. E aí, o que ela decidiu? Ela decidiu tratar-se e curar. É isso, é assim que funciona. Ela não determina a nossa vida. Planetas não agem para nada, signos não agem para nada, tá? Não adianta culpar Mercúrio ou Saturno por alguma coisa. Eles apenas simbolizam escolhas nossas. É claro que existem algumas questões que são mais determinadas, né? Que a gente não tem o concurso da liberdade. Tem coisas que a gente não é livre para escolher, por exemplo. Eu tenho uma doença, a resposta é sim, eu não sou livre para não ter essa doença. Mas ainda assim não é o planeta quem está causando aquela doença, é apenas um símbolo.
ok? Então, a astrologia horária, ela é prática, ela é direta, ela é, ela é bastante útil para as questões do nosso dia a dia. Deixa eu até ver aqui na minha lista se eu esqueci de mais alguma coisa. Ela é mais útil, né, no nosso dia a dia para questões concretas mesmo, né? Dia desses eu precisava alugar uma casa, eu levantei um mapa. Falei, opa, será que essa casa dá certo? E as recepções eram horríveis, né, com o inquilinato. Tanto é que não deu certo. Pulei para outra. Depois descobri algumas coisas que não eram legais, etc. Enfim, sobre a casa, sobre... Enfim. Então, ela nos ajuda com isso, tá bom? Então, questões, voltando à questão das perguntas, eu comecei aqui e não fechei, né? Quando a pergunta nasce? A pergunta nasce na hora que eu entendi e aceitei. Mas, sei lá, a pessoa me fez a pergunta e eu não posso ler agora. Eu entendi, eu li a pergunta, eu entendi, eu aceitei, mas eu não posso ler o mapa agora. Como é que eu faço isso? Salva a hora da pergunta, anote. Opa, fulano me perguntou isso aqui 11h30. Quando for 4 horas da tarde, quando eu puder ler, eu levanto o mapa para 11h30. Ah, o querente me procurou às 11 da manhã, mas ele me falou que estava com essa dúvida na cabeça desde a semana passada. Eu levanto o mapa para a semana passada? Não, você levanta o mapa para a hora, das 11 horas ali, por exemplo, que seja, que ele te trouxe a pergunta, que a pergunta nasce para você, tá? Nossa, o querente me mandou um e-mail, mas eu só li, sabe, ele mandou um e-mail ontem, mas eu só li hoje. Aí só hoje que eu vi que era uma pergunta horária. Ele mandou lá no Instagram, caiu no spam, não vi. Só vi 2 dias depois. Eu lanço o horário para 2 dias depois? Não. Você lança o horário para a hora que você leu e entendeu a pergunta. Nossa, o querente me trouxe uma pergunta, só que aí, depois de um tempo ele foi me explicar, a pergunta não estava muito clara, ele me explicou e aí sim eu entendi. Passou-se ali uns 5, 6 minutos, 10 minutos, até eu entender. Que hora nasceu a pergunta? Nesses 5, 10 minutos depois que você entendeu. Sempre assim, tá? Caramba, eu anotei o horário da pergunta, eu entendi a pergunta, anotei o horário, mas eu perdi. Fui levantar o mapa aqui agora, cadê o horário? Perdi o horário, como é que eu faço? O cara fica sem resposta. Bom, não é o indicado, mas você pode levantar o mapa para aquele horário que você ia realmente abrir o mapa, para o horário da consulta. Não é o indicado, não é o melhor. O melhor é sempre ter anotado ali o horário da pergunta, ok? Então, creio eu que sejam essas as principais dúvidas. A pessoa me procurou hoje, 1 hora da tarde. Estou com a dúvida tal. O mapa nasceu hoje, 1 hora da tarde, para o lugar que eu estou. Se eu só puder ler às 6 da tarde a pergunta, se eu puder só ler 6 horas da tarde o mapa, eu entendi a pergunta 1 hora da tarde, mas eu só poderei ler o mapa às 6 da tarde. A pergunta nasceu 1 hora da tarde. Mas se o cliente me mandou a pergunta 1 hora da tarde, eu só li a pergunta às 6. A pergunta nasceu às 6. É sempre a hora que você entendeu a pergunta, certo? Outra coisa, com o tempo, você começará a ficar mais familiarizado com a dinâmica do céu, perceberá que em determinado horário, determinado ascendente, determinado descendente, conseguirá até imaginar um céu mais ou menos favorável, né? Então, a pergunta, pelo amor de Deus, não invente de falar assim, eu só vou ler essa pergunta mais tarde, que mais tarde o céu estará favorável. Não. A pergunta nasceu naquela hora. Respeite o horário da pergunta. Esse tipo de trapaça só atrapalha, só prejudica a sua leitura, tá? Leitura horária é prática. Um conselho que o Marcos Monteiro dá no curso dele, nas aulas, no Instagram, etc. Aliás, no curso eu não sei, né? Eu não fiz o curso, só acompanhei as aulas dele. Online, etc. Né? YouTube, etc. Ele sempre fala, ó, quando você está começando a fazer leitura horária, levanta mapa para tudo. Você está treinando, não tem problema. Levanta mapa para tudo.
Levanta o mapa perguntando onde é que está o cachorro, onde é que está a carteira, se o ônibus vai chegar no horário certo, se o chefe vai estar de bom humor, se o colega de trabalho vai estar de bom humor, sei lá. Levanta mapa para tudo. Mas à medida que você for aprimorando as técnicas, evite levantar mapas para você por questões fúteis, tá? Procure sempre levantar mapas somente para questões sérias, porque a sua leitura fica melhor. Quanto mais, digamos, respeito nós guardamos, quanto mais... Isso é uma questão meio subjetiva, meio estranha, né? Mas eu não sei porquê, mas é assim que funciona. Quanto menor o nosso uso do mapa, parece que ele fica a leitura fica mais fácil. Às vezes eu fico uma semana sem levantar um mapa nenhum. Uma cliente me traz uma pergunta, a pergunta está claríssima, a leitura está ótima. Ou às vezes eu vejo 5, 6 perguntas no dia, chega na última, eu já não estou entendendo mais nada do mapa, o mapa está confuso, tá? Então, no início, estude, abra horário para tudo, horário para tudo. Mas à medida que você for dominando a técnica, evite fazer isso, tá bom? Questão de programas. Eu mostrarei nas próximas aulas os programas que eu recomendo, os programas que eu utilizo e ensinarei a como configurá-los e como utilizá-los, tá bom? Bom, creio que para essa aula seja isso aqui. Até a próxima aula. Muito obrigado por participar do nosso curso.